professor Eduardo Paz Ferreira é o convidado deste grande jornal. Professor, muito boa tarde. Antes de avançarmos mais a fundo, ficou surpreendido de não ter havido uma decisão e um acordo neste Eurogrupo? Confesso-lhe que, infelizmente, não fiquei nada surpreendido. Era exatamente o que eu esperava. Devo dizer que me sinto extremamente pessimista quanto à situação e creio que a única esperança que há neste momento é aquela de acreditar que a chanceler Merkel, à última hora, ela que é uma especialista de decisões de última hora, no fim de semana se resolva por qualquer solução de acordo. Mas mesmo que este acordo venha a acontecer, o que é importante perceber é que vai ser um puro acordo para mais alguns meses e que as questões da Grécia ficarão completamente por resolver. O que me surpreendeu totalmente esta semana foi o grau de agressividade que foi utilizado pelo Fundo Monetário Internacional e pelas instituições europeias em relação à Grécia. Eu diria que as instituições, e particularmente o Fundo Monetário Internacional, manifestaram toda a vontade que a Grécia, de fato, saia e que a Grécia tenha um mau desfecho, que estas negociações tenham um mau desfecho. Porquê que envolve nessa sua análise? Porque, relativamente ao Fundo Monetário Internacional, efetivamente, a Christine Lagarde disse que se a Grécia quisesse sair do euro, o FMI apoiaria. Também veio dizer que a Europa era demasiado complacente com a Grécia e, portanto, são sinais que, de facto, o FMI está farto da Grécia. Uma palavra talvez exagerada, mas que está fatigado destas negociações. Mas porquê que envolve na sua análise os parceiros europeus? Comecemos pelo FMI. Como estará recordada, de todas as partes envolvidas, o FMI era o mais tolerante para com a Grécia. Até que a senhora Christine Lagarde, que é uma senhora muito elegante como postura física e estética, mas muito deselegante como postura política, que já admitiu várias vezes que a política de austeridade que foi conduzida pelo Fundo Monetário Internacional estava profundamente errada e que tinha subvalorizado os efeitos da austeridade, nos últimos tempos tinha sido, digamos, a voz mais tolerante e mais simpatizante para com a Grécia. Até que aconteceu esta coisa extraordinária, que foi a senhora Christine Lagarde tem eleições para o próximo ano, anunciou que quer ser candidata outra vez, e há no seio do Fundo Monetário Internacional vários países que estão aborrecidos, digamos, daquilo que é a aparente tolerância para com a Grécia por parte do Fundo Monetário Internacional. E ela, portanto, está a trocar a eleição por este endurecimento com a Grécia. Agora, quando pensamos que uma questão tão vital para o povo grego, tão vital para a Europa, é decidida por uma questão de capricho e de eleitoral de uma pessoa, não é uma questão eleitoral de um país. Porque uma das coisas mais impressionantes que esta crise mostra é a total secundarização da política. A nossa Ministra das Finanças, não sei se está recordada, declarou ontem que, de facto, não há acordo, mas não sabemos bem porque é, não nos foi comunicado. Os técnicos estão a fazer o trabalho, logo se vê. Quando os ministros se demitem a este nível, não sei o que esperar. E repare, a Comissão Europeia, o Tsipras fez com custos elevadíssimos, como sabe, com um início de grande turbulência na Grécia, todas as possibilidades para ceder e atingir um acordo. Ele entregou uma proposta à Comissão Europeia e ao Eurogrupo e, como sabe, depois houve um leak dessa proposta para o Financial Times, em que estava tudo riscado a vermelho. Sim, Tipo censura antes de 25 de Abril. Já nem é a última, a penúltima e tal, e agora temos a nova insistência deles. Porque há uma deles. dúvida, professor, há uma dúvida aqui num programa da Grécia que assenta essencialmente em aumentos de impostos e pouco do lado da despesa. E sabemos que para colocar este raciocínio para Portugal, onde aconteceu precisamente a mesma coisa, existe uma diferença, é que Portugal tem uma máquina fiscal que cobra impostos e demais, muitas vezes acusada, a Grécia não tanto. E foi uma coisa para com a qual a União Europeia foi sempre completamente tolerante. Foi quanto aos oligarcas gregos que estiveram representados no governo, designadamente no último governo grego, que, olha, voltamos à Christine Lagarde, que apresentou a célebre lista dos fugitivos fiscais da Grécia, e o governo grego, o anterior, não tomou qualquer medida contra os ricos gregos que fugiam ao pagamento dos impostos. Mas quando o Tsipras anuncia que quer uma efetiva perseguição da evasão fiscal, então aí, ai meu Deus, isto vai prejudicar o crescimento e outras coisas deste género. E, portanto, não estamos a ser justos com a Grécia, não estamos a ter a mesma medida. E, sobretudo, é impressionante, o Guardian hoje tem
detalhadamente a comparação, eu já tinha trazido, mas não trouxe, a comparação daquilo que separa a Grécia das instituições europeias. E é pouquíssimo. O que isto se traduz em dinheiro é praticamente nada. E as instituições europeias arriscam-se a abrir uma caixa de Pandora cujas dimensões são imprevisíveis. Para Portugal podem ser do pior. O que é que imagina que pode acontecer para Portugal? Há a ideia de que, uma vez que os cofres estão cheios, existe alguma autonomia financeira? Como sabe, já as últimas emissões de dívida pública mostraram a tendência dos juros para subir, e apesar de haver aquela proteção do Banco Central Europeu. Mas é evidente, e o ministro Teixeira dos Santos, que conhece bem o assunto, disse: eu já vi este filme. E, portanto, é evidente que se a Grécia entrar em default, a seguir os problemas vão ser grandes para nós, infelizmente, vão ser grandes para a Espanha, vão ser grandes para a Itália. O que é que leva um grupo de... Repare, havia hoje uma coisa que me impressionou imenso, suponho que terão passado na televisão, havia fotografias dos principais dirigentes europeus com um ar totalmente feliz, sem perceberem o drama em que estamos a viver neste momento. E a expressão é drama, realmente. Eles não têm consciência, estão tão habituados a esta política. E o que os irrita particularmente na Grécia, é preciso dizer, é terem sido confrontados com um estilo que nem vou comentar se é bom, se é mau, se é estético, se não é estético. É diferente. E isso eles não sabem o que é. Só sabem aquela política dos pequenos passos, dos pequenos acordos, das pequenas medidas. E alguém vir dizer: não, nós temos um Parlamento, nós temos responsabilidade perante os nossos eleitores, é uma coisa que não faz sentido nenhum a estas pessoas. Mas é legítimo ou não dizer-se que essas responsabilidades que se assumiram com os eleitores por parte do Syriza não são responsabilidades que se coadunam com aquilo que são as responsabilidades de ser também um país europeu? É certo que o Syriza, com estas políticas, quer manter o euro? Isso quer, acho que a melhor resposta foi dada pela eurodeputada Elsa Ferreira, que disse que se o Jean-Claude Juncker deixar a Grécia sair do euro e entrar em default, os socialistas devem repensar seriamente se podem manter o apoio ao Jean-Claude Juncker, que é outro personagem que teve uma evolução curiosíssima, como sabe, desde se chegou a apresentar um projeto inicial que teria feito logo o acordo com a Grécia. Esse projeto foi anulado pelo Dijsselbloem e pelos alemães, e ele a seguir foi também endurecendo progressivamente o tom com o governo grego. Na sequência de, citando Juncker, de mentiras ou inverdades contadas pelo governo grego dentro da Grécia. Eu diria, na sequência de ter visto que não conseguia, na perspectiva dele, ter força, e então não quis... Capitulou ele também. Capitulou ele. E então é sempre mais fácil nós dizermos: estes são maus e por isso é que os tratei mal do que outra coisa. Eu acho que temos assistido a exercícios de cobardia e de hipocrisia terríveis. O Fundo Monetário Internacional, de facto, tem sido dos parceiros ou dos credores aquele que tem endurecido mais o discurso. E repetir o que dizia há pouco, que terá dito mesmo que se a Grécia quiser sair do euro, que apoia. Não poderá ser também aqui uma forma do FMI se demarcar daquilo que possa vir a ser um terceiro resgate, ou seja, para a Grécia não há mais dinheiro? Certo, mas sobretudo a posição extraordinária é que neste momento o problema essencial é a Grécia não querer continuar a cortar as pensões. Ora, os cortes de pensões, como os cortes de despesa pública na Grécia, foram brutais. Não têm qualquer comparação com os cortes que foram feitos em Portugal. E, portanto, pedir à Grécia, que já está completamente no osso quanto à despesa pública, tirando os juros dos empréstimos, que corte mais, é uma política de uma total insensibilidade social. É uma coisa que nós já sabíamos que existia. Mas quando chega a estes limites, é verdadeiramente muito impressionante. E recomendo vivamente a toda a gente a leitura do artigo do Paul Krugman, que está publicada num jornal económico português, enfim. Um jornal de negócios da concorrência. Não queria justamente citar a concorrência, mas enfim, exatamente, não é original deles, claro está, é do blog dele no New York Times, e que é um artigo, eu diria, assassino, mas justificadamente assassino, sobre o Fundo Monetário Internacional. Além de mais, eu não percebo o que é que estas pessoas estão a fazer, porque eu tenho muito mais idade, não é? E, portanto, lembro-me dos tempos em que o Fundo Monetário Internacional era uma instituição totalmente odiada e tal. Isto tinha passado um pouco. O Fundo Monetário Internacional tinha-se tornado uma instituição mais aceitável. Parecem com frequência estudos com alguma compaixão pela austeridade e tal, pelas vítimas da austeridade, e de repente o Fundo Monetário Internacional salta outra vez, eu diria, para a ponta de lança
das forças de opressão e das forças da indiferença total pela sociedade. E faz muita impressão ver isto. E depois temos outro aspecto que não é puramente económico e que é muito curioso, viu com certeza, já que posso continuar a citar jornais da concorrência, aqui não económica, mas geral. Ontem o Público trazia um depoimento muito interessante do grande pintor Nikias Skapinakis, que, como é sabido e o nome indica claramente, é de origem grega, e que diz isto, aliás, há cerca de 85 anos nasci em Lisboa, onde vivo e trabalho. A minha ascendência pelo lado paterno é grega, como o meu nome indica, e determinou a relação afetiva que sempre mantive com a Grécia e a sua história. Depois vai por aqui adiante, é um pequeno texto muito interessante, e diz, lembrando-me de Talleyrand, diria que o afastamento forçado da Grécia da Europa e do euro, mais do que um crime, será um erro. É precisamente o que eu penso. Mas é sempre bom pensar como um pintor. Professor, pelo menos exige um grau com a qualidade do Nikias sensibilidade superior. Mas deixe-me fazer outra questão relativamente à forma como a Europa já está a viver este fenómeno, nomeadamente os países como a Dinamarca, por exemplo, onde se deu aqui também espaço a que aquelas ideias de nós não pagaremos a fatura da solidariedade está a levar a nacionalismos exacerbados. Como é que se contém, como é que se reverte este caminho para o original do projeto europeu? Eu receio que não se contenha e que não se consiga voltar. O exemplo que cita é evidente. Está a haver uma crescente separação entre o norte da Europa, os países ricos e os países do sul, e os países ricos do norte não têm sequer a percepção do quanto têm beneficiado com o perdularismo do sul e, portanto, parecem dispostos, de facto, a liquidar esses parentes pobres, que já estão a começar a deixar de reconhecer sequer como parentes. E, portanto, o caminho da Europa é gravíssimo. A possibilidade de assistirmos a uma desintegração da União Europeia é muito alta. Aliás, repare-se, como sabe, as eleições inglesas também são um pouco a prova do que diz, com o Partido Conservador que ganhou a encostar a posições muito eurocéticas e muito próximo da extrema-direita. A Finlândia também. A Finlândia, a Dinamarca, tudo isto. E, portanto, esses partidos, embora com taxas de participação muito baixas, na Dinamarca houve uma taxa de participação da ordem dos 44%. Mas esse é o reverso da abstenção. É que quando a abstenção aumenta, são os extremos que votam, de alguma forma. Exato. Porque é que é um drama também português, porque é que as pessoas fogem do voto, porque é que não acham que possam ajudar a construir uma solução. Isso, para mim, tem uma explicação que provavelmente não é certa, mas estou muito convencido que isto tem a ver com a circunstância de terem desaparecido os grandes confrontos políticos e ideológicos. Toda a gente hoje, mais ou menos, está metido naquilo que os brasileiros chamam um centrão. Sejam os partidos socialistas ou social-democratas, sejam os partidos conservadores ou liberais, as receitas variam muito pouco. Isso torna extremamente desinteressante para as pessoas irem votar, exceto aquelas que têm motivações ideológicas muito fortes, como sucede com os extremismos de direita ou de esquerda, como está a acontecer um pouco no sul da Europa. Depois, justamente, isso também, a posição da Europa também tem, claro, está a ver com isso, tem tudo a ver com a Espanha e com o Podemos, e um vago receio que em Portugal possa acontecer qualquer coisa, apesar de não se ver nenhum sinal que isso possa acontecer. Isso possa vir a acontecer. Justamente em Portugal, e trazendo a questão para aqui, Portugal, e diz a Grécia, acabou por beneficiar de condições melhores do que aquelas que neste momento estão a ser impostas à Grécia. É também essa a sua convicção? Se bem entendi a declaração, e não tenho a certeza, o que eles se queixam é que, em certos casos em que a Troika, como na altura se chamava, as instituições, como agora se chama, a diferença, vai-se lá saber qual é ao certo. Foi exigida pelos gregos. Exigida, pois, sim. Que deixasse de se chamar Troika. Exato, mas pronto, o resultado prático é bastante o mesmo. Agora, muitas vezes as exigências da Troika, na época, eram no sentido da redução da dívida, da despesa pública. E, como sabe, o governo fez muito pouca redução da despesa, fez muito pouca reforma, fez muitas privatizações, é um facto, mas reduziu pensões, é outro, mas, sobretudo, fez penalização fiscal até o absurdo.
E, curiosamente, não deixa de ter piada que até há alvos comuns. Por exemplo, um dos motivos de discórdia entre a Grécia isto toca-me muito a mim, porque sou insular. Um dos motivos de discórdia entre a Grécia e a Comissão e as instituições é que a Grécia quer um IVA reduzido nas ilhas remotas gregas. E as instituições europeias não aceitam isto nem por nada. Porque, de facto, não estão para a se dar ao trabalho de pensar o que é viver naquelas ilhas, que até são tão paradisíacas para ir passar férias, caramba, porque é que não querem pagar tanto IVA? Professor, finalmente, quem é que por cá, até porque não há justamente movimentos extremados, pelo menos com expressão até ver, quem é que capitaliza mais nesta situação da Grécia? A coligação ou o Partido Socialista? Muito difícil de saber. Sabe, como terá presente, o Daily Telegraph, a certa altura, apresentava o Partido Socialista de António Costa como o verdadeiro risco, não é? Mas, enfim, são como delírios de um jornalista inglês, que seria o Syriza português, é óbvio que Andrew alguma coisa e é um jornalista não muito equilibrado. Exatamente, é o mínimo que podemos Sim. dizer, portanto lembra-se bem disto. Sim. Vamos lá ver, é uma situação um pouco complicada. À primeira vista pode-se ser tentado a dizer que o facto da Grécia correr mal pode favorecer a coligação, no sentido de mostrar ou de assustar os eleitores, não se metam em coisas novas porque vão-vos ser cortadas as pernas. E é essa a mensagem que está a ser passada. Se, no entanto, isto não vai provocar um sobressalto de indignação muito forte, é uma coisa que eu não consigo ter a certeza. Porque voltamos à tal questão, porque é que não há um Podemos em Portugal? Eu tenho um palpite sobre porque é que não há um Podemos em Portugal. É porque o Bloco de Esquerda apareceu cedo demais. Se não tivesse aparecido em tempos, talvez agora fosse o momento deles. Mas vejo que, por exemplo, na última sondagem subiram significativamente. Há muita gente que atribui, por exemplo, isso ao mérito da Mariana Mortágua. Na Comissão Parlamentar de Inquérito. Que deu um ar de credibilidade e de energia. Ou seja, os portugueses, talvez, quem estuda os dossiês, o que é muito impressionante, porque as pessoas muitas vezes, simplistamente, tendem a pensar que a extrema-esquerda são os barulhentos que não trabalham. E, de facto, aí a Mariana Mortágua foi excelente a mostrar que se pode contestar com sabedoria. Professor, muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Enfim, a situação é que não é nada prazerosa. Teremos a oportunidade de falar de boas notícias também, certamente. Espero bem. Professor Eduardo Paz Ferreira, ao comentário aqui no Grande Jornal.